Boa tarde, senhores. A temática dessa semana nós vamos trabalhar sobre a competência da Justiça Militar da União. Antes de iniciar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e na hora de encerrar, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição para atendê-los. Então vamos diretamente ao tema desse vídeo. Vou colocar uma casuística e a partir desse caso hipotético a gente vai tentar responder essas perguntas. Suponhamos que um soldado das Forças Armadas brasileira, lotado na base aérea de Anápolis, a sigla BAAN, ele fure uma blitz e após esse momento ele é perseguido pela Polícia Militar de Goiás, é capturado, detido e executado por um soldado da Polícia Militar de Goiás. Nesse caso, haveria algum crime? E caso haja, qual seria a tipificação? Quem teria atribuição para investigar esse caso? Quem teria atribuição para oferecer denúncia? E qual juiz teria competência para o julgamento desse caso? Então são questões que nós vamos tentar responder durante esse vídeo. Então tópico 1, vamos para o tópico 2 então. Tópico 1, casuística. Tipificação. Nesse caso houve crime militar de homicídio, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no artigo 205, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal Militar. Ou seja, trata-se de um crime militar impróprio, uma vez que ele possui previsão tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Então, o artigo 205, parágrafo 2º, 205, matar alguém. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, a traição de emboscada com surpresa ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Então, nesse caso, como a vítima já havia sido detida, já estava imobilizada pela polícia, e mesmo assim ela foi executada, então nesse caso ela não teve possibilidade de defesa, então por isso que vai incidir essa qualificadora. Então, a tipificação correta, na minha opinião, seria um crime militar, artigo 205, parágrafo 2º, inciso 4, Código Penal Militar. Agora, quem teria atribuição para investigar esse delito? Quem tem atribuição para investigar é o comandante da base aérea de Anápolis. Ou seja, a própria Polícia Judiciária Militar da União. Então, esse comandante deve instaurar um inquérito de ofício por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. E ele tem atribuição para fazer, uma vez que ele possui hierarquia superior à pessoa que vai ser investigada, no caso, soldado da Polícia Militar. Está no artigo 9, caput e 10, a linha A, ambos do Código de Processo Penal Militar. Importante ressaltar que o prazo para concluir o inquérito policial militar é de 20 dias, se o investigado estiver preso, e 40 dias se ele estiver solto. E quando ele estiver solto, esse prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias, ou seja, pode ter um prazo de 60 dias. 40 mais 20 da prorrogação. Isso está no artigo 20, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. Portanto, esse inquérito deve ser instaurado de ofício pelo comandante da base aérea de Anápolis, que tem a sigla BAN. Quem tem atribuição para denunciar e instaurar a persecução penal? Como a vítima foi um soldado da Força Aérea Brasileira, quem tem atribuição para oferecer denúncia é o próprio Ministério Público Militar. Isso torna no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 116, inciso 1º da Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica
do Ministério Público da União. Então, como se trata de um crime militar, da competência da Justiça Militar da União, como será abordado em um tópico posterior, quem tem atribuição para oferecer denúncia é o Ministério Público Militar, que é um dos braços do Ministério Público da União. Já não pode esquecer que o Ministério Público da União é dividido em 4 braços: Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Militar é um dos braços do Ministério Público da União. E quem tem a competência para julgar esse delito? A competência para julgar esse delito é da Justiça Militar da União, uma vez que se trata de um crime militar praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa. Está no artigo 124 da Constituição Federal e artigo 9º, inciso 2, a linha A, do Código Penal Militar. Artigo 124 da Carta Magna fala que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então ele transferiu para a lei a fixação dessa competência. E a lei fala que considera crime militar em tempo de paz os crimes previstos nesse código, ou seja, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. O artigo 9º, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar. Então, como se trata de um crime militar, tipificado no artigo 205 do Código Penal Militar, homicídio, que foi praticado por um militar da ativa, ou seja, no caso hipotético, um soldado da Polícia Militar de Goiás, contra a vítima, que é outro militar da ativa, que é um soldado da Força Aérea Brasileira. Nesse caso, como se trata de um crime militar tipificado no Código Penal, que foi praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, a competência da Justiça Militar da União, uma vez que a vítima foi um soldado da Força Aérea Brasileira. Então, como a vítima foi um soldado que estava lotado na base aérea de Anápolis, houve um prejuízo à organização militar da União. Ou seja, a própria base aérea de Anápolis, ela sofreu um prejuízo por ter perdido um integrante que acabou sendo vítima desse crime. Então, como houve ofensa direta à organização militar de uma unidade da Força Aérea Brasileira, ou seja, a base aérea de Anápolis, neste caso, isso atrai a competência para a Justiça Militar da União. Importante ressaltar que o que significa militar da ativa? Militar da ativa ou na atividade, segundo as lições de Fabiano Caetano Prestes, Ricardo Henrique Alves Giuliani e Mariana Lucena Nascimento, Direito Penal Militar, Parte Geral Especial, coleção Resumos para Concursos, 36. Quinta edição, Salvador, Juspod, 2019, página 40. O militar na ativa, segundo esses autores, ou na atividade, é aquele que não está na atividade, na inatividade, ou seja, na reserva ou reformado. Para configurar a hipótese desse inciso, basta que ambos, sujeito ativo e passivo, sejam militares, não necessitando que um conheça a situação do outro. Então, no caso hipotético, independentemente que o autor conheça a condição da vítima, ainda que o soldado da Polícia Militar de Goiás desconhecesse que a vítima era um soldado da Força Aérea Brasileira, isso mesmo não afasta a competência da Justiça Militar da União, porque o que importa realmente é que a vítima é um integrante da Força Aérea Brasileira. E qual seria o foro competente para julgar? O foro competente é uma das duas auditorias militares, da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em Brasília, Distrito Federal. Isso porque a competência ela é fixada pelo local da consumação delitiva, ou seja, como a consumação foi em Anápolis, a competência vai ser de uma das auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar de Brasília. Está no artigo 88
do Código de Processo Penal Militar, que fixa a competência pelo local da consumação delitiva, e artigo 2º e 102 da Lei 8.457 de 92, Lei da Organização Judiciária Militar da União. Ou seja, essa 11ª Circunscrição Judiciária Militar em Brasília, ela possui 2 auditorias, então a competência nesse caso é fixada por distribuição. É importante ressaltar que essa 11ª circunscrição, ela abrange os estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. E essa fixação da competência pelo local da consumação delitiva e pela distribuição está no artigo 23, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. Uma vez que as 2 auditorias, elas possuem a mesma sede, ou seja, estão sediadas na capital federal. Uma vez que possuem a mesma sede, a competência nesse caso é fixada pela distribuição. Com efeito, a competência para julgado será do Conselho Permanente de Justiça, conforme o artigo 17, inciso 2 e 27, inciso 2, ambos da Lei 8.457 de 92. É importante ressaltar que esse Conselho Permanente de Justiça ele tem competência para julgar os praças. No caso, o autor do fato foi um soldado da Polícia Militar. Então, o soldado, como é um praça, ou seja, praça é aquele que não é oficial. Quem tem competência para julgar é o Conselho Permanente de Justiça. E esse Conselho Permanente de Justiça, no caso intestília da União, ele é composto por um juiz federal militar e por mais 4 juízes militares. Então são 5 integrantes. Quem preside o Conselho Permanente de Justiça é o juiz federal militar e possui mais 4 integrantes, que são 4 militares das Forças Armadas. Está no artigo 16, inciso 2. Conselho Permanente de Justiça, 16, inciso 2, da Lei 8.457. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Artigo 27 da mesma lei. Compete aos Conselhos Permanentes de Justiça processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se refere o inciso 1º do caput desse artigo. Então é isso. Então, para concluir esse assunto, no caso intestília, o sujeito ativo, o soldado da Polícia Militar, praticou um crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no artigo 205, parágrafo 2º, inciso 4, do Código Penal Militar. Então, quem tem a atribuição para instaurar o inquérito policial militar vai ser o comandante da base aérea de Anápolis. Ele pode instaurar de ofício por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Quem tem atribuição para oferecer denúncia é o Ministério Público Militar, por meio do seu promotor de justiça militar, lotado em uma das auditorias, na 11ª Circunscrição Judiciária Militar em Brasília, Distrito Federal. E quem tem competência para julgá-lo é o Conselho Permanente de Justiça, que é composto por um juiz federal militar ou um juiz federal militar substituto, e por mais 4 juízes militares. Ou seja, ele vai ser julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, que pertence a uma das auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange os estados de Goiás, Distrito Federal, aliás, os estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Então é isso, gente. Então, como o local da consumação delitiva foi em Anápolis, isso atrai a competência para a Justiça Militar da União. E vai ser julgado por uma das 2 auditorias, que tem sede em Brasília, no Distrito Federal. E essa competência para julgamento será feita por distribuição.
Então será julgado pelo Conselho Permanente de Justiça da 11ª Circunscrição da Justiça Militar da União, em relação a uma das duas auditorias. Essas considerações que eu tinha que fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Se quiserem fazer alguma sugestão para os próximos vídeos, seria importante também, para que a gente pudesse atender melhor a demanda que é almejada pelo público. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde e um bom final de semana.